Olá pessoal, nós continuamos então com a nossa série O Novo Normal, uma vida moldada pelo Espírito. Essa expressão que tem sido muito usada no nosso tempo, em meio às incertezas, preocupações e mudanças que o nosso mundo vem vivendo, também tem sido aplicada aqui por nós na perspectiva de que quando nós somos impactados pelo amor de Deus revelado em Cristo Jesus, quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, nós somos transformados. Nós cremos que Deus nos ama e nos aceita como somos e estamos, mas que Ele nos ama demais para deixar que a gente continue da mesma maneira. Então, gradativamente, Ele vai nos transformando. E essa transformação é aquilo que tem sido o motivo da nossa conversa ao longo das últimas semanas, uma vez que nós temos entendido que ao sermos alvo da ação do Espírito, nós somos chamados a uma nova vida, uma vida de maturidade, uma vida de obediência a Deus, uma vida de reconciliação. E hoje eu gostaria de falar de um chamado para aqueles que se tornam discípulos e discípulas de Jesus. Nós somos também chamados para a morte. E eu sei, isso talvez seja paradoxal, afinal de contas, nós falamos que Jesus é aquele que pode nos trazer vida e vida em abundância. Então, como nós somos chamados para a morte? E eu queria então conversar com vocês a partir da leitura do Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, eu vou ler aqui do versículo de número 31 até o versículo de número 38, na nova versão internacional, a NVI, que você pode acompanhar aí também na sua Bíblia e na sua versão. Assim nos diz a palavra de Deus. Então, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se e olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Oremos. Deus de graça, que a sua palavra venha como uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade, discernimento, para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Graças a Deus. Em seu livro O Discípulo Radical, John Stott escreveu certa vez: o cristianismo oferece vida, vida eterna, vida em abundância. Porém, ele deixa claro que a estrada para a vida é a morte. Vida por meio da morte é um dos mais profundos paradoxos da fé e da vida cristã. E é exatamente nessa direção que nós vamos caminhar no dia de hoje, nos levando a perceber as características, então, dessa pessoa que é agora discípulo, discípula de Jesus, chamada para a morte. E é alguém que tem a consciência efetiva e real da importância desse chamado.
Repare o que diz o versículo de número 31. Então ele começou a ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei e que ele fosse morto. 3 dias depois, ressuscitasse. Jesus estava aqui ensinando aos seus discípulos como era fundamental aquilo que ele iria experimentar. Ora, Jesus entra na história para nos trazer de volta para um relacionamento com Deus. A humanidade que, ao optar pela autonomia, se afastou do Criador, experimentou por conta dessa decisão a dor, o sofrimento, o caos e a morte. E a morte é algo do qual ela não poderia se livrar. Jesus, então, o Deus encarnado, entra na história e ele caminha resolutamente na direção da morte. Para quê? Para que ele pudesse oferecer vida e vida em abundância. Por isso que, ao vencer a morte, ao vencer o pecado, ele ressuscitaria. Jesus está ensinando isso aos seus discípulos, porque ele tem a real consciência da importância desse chamado. Muitas vezes eu ouço algumas pessoas dizendo: eu até gosto do cristianismo, eu até gosto de algumas das ideias de Jesus, eu gosto da maneira como ele falava a respeito do amor ao próximo, de amar uns aos outros, mas eu tenho dificuldade com esse cristianismo que encaminha Jesus para a morte. Ora, não é o cristianismo, nem simplesmente Deus por alguma vontade simplesmente inescrupulosa que envia Jesus para o Calvário, mas é o meu pecado e o seu pecado que fizeram isso, que trouxeram a morte nessa perspectiva. E é por isso que Jesus precisa caminhar na direção dela, para que nós pudéssemos ser trazidos de volta, para que nós pudéssemos experimentar vida. Ora, então nós precisamos compreender que isso também é uma realidade para nós, quando nós falamos da morte dos nossos desejos, da morte das nossas vontades, quando nós falamos até mesmo da nossa morte na história, nós estamos falando de que é fundamental que esse fim aconteça para que nós possamos experimentar aquilo que Deus efetivamente preparou para nós. Nós precisamos ter consciência disso e consciência desse chamado, exatamente como Jesus tinha. A gente vai perceber daqui a pouco que os discípulos, começando por Pedro, eles ficam inquietos com Jesus falando a respeito da morte, mas Jesus tem consciência de qual era o seu chamado. Ele tinha consciência de que ele havia entrado na história exatamente para derramar a sua vida, para que nós pudéssemos ter vida em abundância. Eu e você precisamos ter essa convicção do nosso chamado também, que passa pela morte, para que nós possamos experimentar efetivamente o que Deus tem preparado para nós, vida e vida em abundância. Que nós possamos ter, de fato, a consciência da importância desse chamado na vida de Jesus e como nós podemos refletir e devemos experimentar isso também na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas nós percebemos aqui também, a partir do exemplo de Jesus, que alguém chamado para a morte, como Jesus o era e como nós o somos, tem discernimento sobre o seu propósito e a sua missão. Versículos 32 e 33 nós lemos: ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Ora, Jesus tinha um claro discernimento, um propósito da sua missão. Ele sabia
que para resgatar a humanidade, para reconciliar a humanidade com Deus, era preciso que o seu sangue fosse derramado. Ora, aquele que é justo, íntegro, reto e que nunca pecou, é aquele que seria o substituto e morreria pelo pecado de muitos. Essa lógica da substituição que já havia sido ensinada por Deus ao longo de toda a história, aqui de uma maneira então agora efetiva e total, ela é aplicada em Jesus. E ele tem o discernimento, ele tem a consciência, ele tem o entendimento do propósito da sua missão. Então, quando Pedro questiona em relação a isso, Jesus para com esse negócio de falar de morte. Imagina, o senhor não vai morrer. A gente que conhece a história sabe que mais tarde Pedro vai repetir isso de novo. Não, Jesus, para com esse negócio. Mas é fundamental que isso aconteça. Por isso que às vezes as palavras de Jesus podem parecer um tanto quanto duras ao se dirigir a Pedro, porque ele está dizendo, afasta-se de mim, para trás de mim, Satanás. Porque ele está dizendo que a tentativa de fazer com que Jesus não caminhe na direção da morte é uma tentativa que vem direto do inimigo de nossa alma, porque ele é o grande interessado que nós não tenhamos essa reconciliação. Então é daí que vem, então Jesus não morra, porque se você não morrer, não vai morrer por eles. E essa é a tentativa de Satanás. E é isso que Jesus está desconstruindo. E ele só desconstrói isso porque ele conhece efetivamente o seu propósito e a sua missão. E nós podemos viver tranquilos na história, sabendo que ela tem limitações, que ela tem um começo, um meio e um fim, e que isso vai acontecer para todos nós, porque nós entendemos o nosso propósito e a nossa missão. Eu me lembro que uma vez, eu ainda era adolescente, uma pessoa me perguntou por que nós, cristãos, quando lidávamos com a situação da perda de alguém, um velório, nós até às vezes chorávamos, mas parecia que não havia tanto desespero para nós. Nós até cantávamos no momento do ofício fúnebre. Como que a gente poderia fazer isso em um momento de desespero, de sofrimento apenas? E aquele momento tocou meu coração, porque de fato eu pude perceber que o entendimento que nós, enquanto discípulos e discípulas de Jesus, temos da morte é que ela faz parte desse processo e que ao experimentarmos a morte, entendemos que nós cumprimos a nossa missão, que nós combatemos o combate que deveríamos combater, e nós completamos a corrida que nós tínhamos que correr e então mantivemos a nossa fé e agora é hora de experimentar efetivamente as promessas de Deus que se tornaram possíveis em Cristo Jesus. Promessa de vida plena, de vida em abundância, promessa de experimentar o momento, o lugar, a sensação de que não haverá mais dor, nem choro, nem tristeza, nem lágrima, ou seja, nós cumprimos a nossa missão. Mas para isso a gente precisa entender que nós temos essa missão. Jesus tinha essa consciência e é por isso que ele vai questionar quando Pedro diz, não, Jesus, não precisa morrer, precisa sim, eu entendo qual é a minha missão. E eu e você precisamos também entender qual é a nossa missão. Jesus nos chama e nos coloca com a missão na história. Eu tenho falado aqui sobre esse chamado para experimentarmos o ministério da reconciliação. Deus está por meio de Jesus reconciliando consigo o mundo e ele nos concedeu esse privilégio de proclamar a respeito da reconciliação. Nós, quando entendemos essa missão, quando nós entendemos a que viemos no mundo, o que nos traz real prazer e satisfação, aquilo que de fato nos guia, nos protege, nos acalenta, quando nós entendemos a esperança de que quando os nossos olhos fecharem para a história, se abrirão para a eternidade, a morte ela não é algo desesperador e nós passamos a ter então esse discernimento sobre o propósito da nossa missão. E mais, nós conseguimos ter prazer no objetivo para o qual nós fomos criados para viver.
Versículos 34 e 35 nós lemos: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Ora, quando nós olhamos aqui Jesus se dirigindo não mais apenas aos discípulos, mas à multidão que o acompanhava, ele fala: olha, se alguém quer vir atrás de mim, se alguém quer me acompanhar, negue-se a si mesmo. E aqui existe algo fundamental. Por quê? Porque nós fomos criados para experimentar o real e verdadeiro prazer, a completude no nosso relacionamento com Deus. Mas ao optarmos enquanto humanidade pela autonomia, nós nos desviamos desse fim, desse propósito, disso que de fato nos traz satisfação. É por isso que nós encontramos o sábio escritor de Eclesiastes dizendo que Deus colocou no coração do ser humano um anseio pela eternidade e o ser humano não consegue entender o que isso significa. Nós somos criados para a eternidade, nós somos criados para o eterno, nós somos criados para um relacionamento genuíno com o Deus eterno. Mas por causa do pecado, por causa da autonomia, nós não conseguimos mais compreender, entender o que é isso. Por quê? Porque nós estamos focados em nós mesmos, porque nós cedemos e nos rendemos à idolatria, e para começar, a idolatria do eu, a idolatria do próprio umbigo, a idolatria do nosso próprio sucesso, a idolatria do nosso próprio prazer, a idolatria de seguir o desejo do nosso coração. E é por isso que Jesus está dizendo aqui: se alguém quiser me acompanhar, vai negar a si mesmo. E aí ele vai levantar a sua cruz, que naquele contexto era algo terrível, preparado para o pior tipo de pessoa. Então ele está falando, ele vai tomar aquilo que parece o que é pior. E foi exatamente assim que Jesus provou, ele mesmo sendo crucificado. Vai tomar aquilo que aparentemente pode ser o pior e vai me seguir. Pois quem quiser salvar a sua vida, no sentido de focar apenas naquilo que pode realizar, naquilo que pode ter, no seu sucesso profissional, ou naquilo que acha que vai trazer satisfação ao desejo do seu coração, vai perder, porque a vida não é isso. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, quem estiver disposto até mesmo a sofrer a perseguição, quem estiver disposto a perder até mesmo a vida por causa do Evangelho, a salvará. É por isso que nós encontramos mais tarde o apóstolo Paulo falando que para mim o viver é Cristo. Se estamos na história, esse é o propósito para o qual nós fomos criados, viver um relacionamento com Ele. E o morrer vai ser lucro, porque aí nós estaremos efetivamente ao lado dele. Ele estará diante de nós, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, Ele fará novas todas as coisas. Ou seja, essa pessoa que está sendo moldada pelo Espírito, que é chamada para a morte, tem prazer, satisfação no objetivo efetivo para o qual foi criado, que é viver para a glória de Deus, que é viver um relacionamento com Deus, que é encontrar satisfação efetiva e plena no relacionamento com Deus e somente no relacionamento com Deus, porque Ele é que preenche o vazio do nosso coração, porque Ele é quem tem palavras de vida eterna. Há um coração que anseia pela eternidade. Então, é isso que Jesus está dizendo aqui. Se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. E caminha na direção daquilo que eu estou propondo. Porque quem simplesmente quiser salvar a sua vida ou o que acha que traz satisfação ao desejo do seu coração, vai perder. Porque o que nós temos aqui e agora é efêmero, é passageiro. Nós não fomos criados para o aqui e agora. Nós somos criados
para a eternidade. É por isso que o nosso coração é tão insatisfeito com o aqui e agora. É por isso que o nosso coração anseia pela eternidade. Mas como eu constantemente digo, às vezes a gente acaba se deixando levar e às vezes a gente acaba se empanturrando dos quitutes que nós temos aqui na história. E a gente se esquece do banquete preparado para nós na eternidade, porque a eternidade é aquilo para o qual nós fomos criados. E ainda, seguindo nessa direção, quando nós chegamos nos versículos 36 e 37, nós lemos: pois que adianta então ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? E aqui essa pessoa chamada para a morte encontra o significado para a sua existência, nesse relacionamento com Deus e na concepção, no entendimento, na perspectiva da eternidade. Porque ainda que a gente experimente ter tudo aqui, se nós não tivermos aquilo para o qual fomos criados, se nós não tivermos um relacionamento com Deus, se nós não tivermos a eternidade ao lado de Deus, nós não temos nada. Eu gosto muito de uma expressão que eu ouvi certa vez, que dizia que um homem era tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre mesmo, que tudo que ele tinha era muito, muito, muito dinheiro. Muitas vezes nós colocamos a satisfação, a busca por satisfazer o desejo do nosso coração em algumas coisas, como eu disse, efêmeras e passageiras, que pode ser o dinheiro, que pode ser o sucesso, que pode ser o prazer momentâneo a partir de um ou outro relacionamento. E quando a gente se dá conta, a gente percebe que isso não traz essa real satisfação. E aí a gente se frustra, a gente se decepciona, a gente fica angustiado, depressivo, porque a gente não se sente realizado. A gente não consegue compreender o motivo pelo qual a gente está vivendo aqui na história. Nós não temos noção da nossa própria vocação, nós nem sequer temos a ideia de uma missão, e aí tudo perde o gosto, o sabor e o sentido. Agora, quando nós temos esse entendimento de que fomos criados por Deus para Deus, que nós fomos criados por Ele para a eternidade e que por meio de Jesus nós podemos ter a vida eterna, ora, nós encontramos significado para a nossa existência. De que adianta ganhar o mundo inteiro, ter aquilo que é efêmero, passageiro e perder a sua alma, ou seja, não ter a eternidade? Eu me recordo constantemente do último livro escrito pelo escritor irlandês C.S. Lewis para a saga As Crônicas de Nárnia, intitulado livro A Última Batalha, onde ele, ao encerrar aquela trajetória, diz que tudo aquilo que eles haviam vivido aqui na Terra ou em Nárnia, nada mais era do que a capa e a primeira página da história deles, do livro da história deles, que teria um direcionamento sem fim, que ecoaria na eternidade. É isso que nós cremos. Nós cremos que aquilo que nós vivemos aqui é apenas a capa, a primeira página do livro que conta a nossa verdadeira história. E que a maior parte, que é a parte que não se finda, ela se dá na eternidade. Eu sei, parece que nos últimos anos a gente parou de dizer, de sonhar, de ansiar pela eternidade. Mas talvez seja exatamente por isso que nós vivamos tão frustrados. Porque o meu e o seu coração anseiam por isso. Porque nós não fomos criados para aquilo que experimentamos na história, o mundo jaz no maligno. Nós fomos criados para aquilo que tem na eternidade, a intimidade, a centralidade da presença de Deus. E é por isso que às vezes a gente tem a sensação de ter saudade de um lugar onde a gente nunca esteve. E quando nós percebemos isso, encontramos o real significado para a nossa existência. E aí nós podemos efetivamente nos render e confiar plenamente naquele que é o único capaz de trazer a realidade da eternidade para mim e para você. No versículo 38 nós lemos: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhar dele
quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E aqui nós percebemos Jesus trazendo uma palavra de juízo, falando que aqueles que se envergonham das suas palavras, aqueles que não encontram prazer, o sentido e o significado nelas, aqueles que não se rendem a Ele e passam a viver a partir do desejo do próprio coração, em meio a essa geração que é pecadora, adúltera, aqueles que acabam seguindo na direção simplesmente da sua própria autonomia e buscar a satisfação a partir do sucesso, das coisas, das realizações ou da satisfação passageira, esse estará longe de Jesus. O termo aqui, ele se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Ele não terá essa comunhão. E aí, quando nós chegamos no livro de Apocalipse, nós entendemos melhor o que isso significa, porque quando nós estivermos diante do Deus Pai, Criador de todas as coisas, no dia do juízo que é ali retratado, nós temos duas possibilidades, ou acontecerão ali duas possibilidades. Uma delas é a de sermos, então, percebidos, pesados, julgados a partir das nossas realizações, das nossas buscas, dos nossos desejos, do nosso próprio coração. E eu já te adianto, como o nosso coração é inclinado ao mal, Deus, que é totalmente bom, não vai poder estar conectado com isso. Logo, nós não poderemos estar eternamente conectados com Ele. Agora, existe uma outra possibilidade. A possibilidade de não sermos julgados a partir das nossas realizações, afinal, nós conhecemos o nosso coração inclinado ao mal. Mas a possibilidade de sermos ali percebidos a partir da obra redentora de Jesus. Não sermos julgados pelos livros que contam a nossa história, mas sermos julgados pelo livro da vida. O livro que conta a história da redenção. O livro que contém o sangue derramado pelo Cordeiro. O livro que traz ali aqueles que foram separados por Deus desde a fundação do mundo para experimentarem esse relacionamento. O livro que traz aqueles que não serão julgados pela sua capacidade de justiça, mas o nome daqueles que foram justificados por Cristo Jesus. Aqueles que na história, pela ação do Espírito, se renderam a Jesus como Senhor e Salvador. E ali, então, experimentam agora a satisfação plena, a vida em abundância, a vida plena e completa. Esses se rendem e confiam plenamente em Jesus, porque só Ele pode gerar essa possibilidade. Esse deve ser o direcionamento para o nosso coração. Esse deve ser o motivo da nossa confiança, essa deve ser a razão da nossa esperança. E eu e você devemos sempre estar prontos para dar a todos aqueles ao nosso redor a razão da nossa esperança. A razão da nossa esperança, aquilo que nos faz ter tranquilidade, mesmo em meio aos maiores desafios e adversidades, mesmo na iminência da morte, é que nós sabemos que estaremos com Jesus, que nós estaremos num lugar que nunca deveríamos ter saído, a presença do nosso Criador. Então nós hoje nos rendemos e confiamos plenamente nele, porque nós nos reconhecemos e nos percebemos pecadores e incapazes, mas nós entendemos que em Jesus nós podemos experimentar aquilo que nós não poderíamos experimentar por conta própria. Então nós nos rendemos e nos confiamos plenamente nele. E para viver isso da maneira completa, eu e você enfrentaremos a morte. Nesse sentido, nós não mais devemos olhar para ela como algo aterrorizante e assustador, não como um desespero de algo que significa o fim de todas as coisas, mas simplesmente com aquilo que vai nos levar, de fato, para experimentarmos o melhor de Deus preparado para nós, de onde nós nunca deveríamos ter saído. A plenitude e amor do Criador, a presença do Redentor, de fato, experimentarmos a verdadeira alegria, num lugar onde não haverá choro, nem dor,
nem tristeza, nem lágrima. Que nós possamos compreender isso, que nós somos chamados por Deus em Cristo Jesus para sermos moldados pelo Santo Espírito aqui na história, que nos prepara para a eternidade. A morte, então, é só um momento que vai nos levar àquilo para o qual Deus, de fato, tem preparado para nós. E que isso encha o nosso coração de esperança e de confiança. E para a gente pensar essa semana, eu queria trazer de novo mais uma citação de John Stott, onde ele diz: a morte é contrária às leis da natureza e é desagradável. Sim, porque nós não fomos criados para a morte, nós fomos criados para a vida. O pecado foi o que trouxe a morte à história da humanidade. Mas ele continua dizendo, de certa forma, ela nos apresenta uma finalidade terrível, morte é o fim. Mesmo assim, em todas as situações, na verdade a morte é o caminho para a vida. Assim, se queremos viver, devemos morrer. E estaremos dispostos a morrer somente quando vimos as glórias da vida a qual a morte leva. Essa é a perspectiva cristã radical e paradoxal. Pessoas verdadeiramente cristãs são descritas com exatidão como aqueles que estão vivos de entre os mortos. Que, de fato, nós tenhamos essa percepção de que a morte é aquele caminho que nos leva à vida. Quando nós morremos para os nossos desejos, quando nós morremos para o desejo do nosso coração, para as nossas vontades, nós nascemos para a vontade de Deus. Quando nós morremos para a história, para o mundo que jaz no maligno, nós ressuscitamos para a eternidade, para viver a vida de fato que Deus preparou para nós, num lugar onde não há a dor, o choro e a lágrima, um lugar de alegria plena, um lugar de plena satisfação e de plena comunhão com aquele que nos amou e nos amou até o fim, disposto também a Ele mesmo experimentar a morte. Jesus sabe, porque Ele passou por isso, e nós aprendemos com Ele como lidar com isso. Que, de fato, isso nos direcione a viver cada dia mais um relacionamento verdadeiro e genuíno com Ele e refletir o caráter de Cristo em tudo aquilo que nós fizermos e dissermos. No nome de Jesus, eu quero orar para você. Deus de graça, que o Senhor de fato nos sustente, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos fortaleça. Como é difícil falar a respeito da morte, principalmente em um tempo como esse que nós temos vivido, onde todos os dias nós ouvimos notícias de inúmeras pessoas perdendo a vida. Em meio a uma situação que, por causa de uma enfermidade, tantos têm experimentado a morte. E a morte, para nós, muitas vezes, parece ser o fim de tudo. Mas nós aprendemos com a sua palavra e por meio de Cristo que a morte ela não é o fim, mas ela é um caminho para aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que isso nos traga confiança, esperança. Que isso de nenhuma maneira nos deixe simplesmente ficarmos, então, sem nenhuma preocupação quanto a isso, mas que, pelo contrário, nós possamos entender que a morte é uma realidade pelo pecado e que isso nos afaste cada vez mais do pecado, mas que isso não gere desespero no nosso coração. Que, pelo contrário, isso nos traga confiança e certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E no momento certo, nós estaremos contigo. Nós oramos assim, Pai, certos e agradecidos do Teu amor, da Tua graça, do Teu perdão e da Tua misericórdia. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.